Eu só quero passar a palavra para o doutor Ricardo, que em off, antes de a gente começar o programa, o doutor Ricardo fez compartilhou com a gente um pensamento, uma análise a respeito do objetivo, ou os objetivos dos Estados Unidos. Na avaliação do doutor, para além das questões jurídicas, tem muito mais a ver com ambições ou insatisfações de Donald Trump, que não tem a ver com Alexandre de Moraes, com o presidente Lula, né? O que estaria por trás da motivação de Donald Trump? E aproveitando a analogia do nosso colega professor Gustavo de mares revoltos, eu tenho uma preocupação da gente não ficar no abraço do afogado. E tentando salvar um marinheiro, a gente comprometa todo o navio, né? Nesse sentido, dividindo aqui a reflexão que eu comentei logo no começo, eu acho que a gente precisa, quando a gente vai sentar numa negociação, entender qual é o real interesse do outro lado. E eu, sinceramente, acho que o Brasil anda discutindo muito o varejo e não vai atrás do real interesse dos Estados Unidos. A minha humilde contribuição para essa discussão quando eu vejo a geopolítica dos últimos 15 anos, houve, sim, uma deteriorização do multilateralismo e um fortalecimento de economias que, se fortalecidas, e se você tirar, por exemplo, a referência a dólar do comércio internacional, você quebra a economia americana. Essa é a razão pela qual essa, vamos chamar assim, truculência do modelo de negociação norte-americano, que não é contra o ministro do STF, não é contra o Brasil. Foi assim com a União Europeia, foi assim com a Inglaterra, foi assim com países vários. Todos os últimos exemplos, a metodologia de negociação foi: ele anuncia um tarifaço, aí senta na mesa e discute como vai fazer, né? Então eu acho que o que os Estados Unidos procuram é um sinal do Brasil que, com certeza, como o professor Gustavo falou, o professor Marcelo, é um parceiro, é uma democracia importante, é um mercado importante, é um parceiro importante dos Estados Unidos. E ele não quer esse parceiro, nesse momento, fortalecendo outra eixo de poder que não seja os Estados Unidos, né? Então a gente precisa, eu concordo com o professor Gustavo, arrefecer a nossa narrativa pública, usar a nossa força privada para procurar pontos de conexão com os Estados Unidos e traçar essa agenda de construção de uma saída negociada, que o presidente Trump e o governo americano já demonstraram que tem total interesse. Fizeram isso com a União Europeia, fizeram isso com a Inglaterra, fizeram isso com vários outros países. Mas enquanto a gente tratar, enfim, de uma agenda mais focada num ponto ou numa discussão local, eu acho que a gente vai estar se perdendo no debate. Muito interessante. O Brasil entrou numa discussão do varejo, muito bom. Agora, doutor Marcelo, queria também pedir sua reflexão. O Brasil não conseguiu capturar a essência dessa discussão, a essência desse problema, porque assim, os sinais foram emitidos, mas o Brasil continua esticando a corda, né? Exato. Não emite um sinal, não levanta uma bandeira branca. Eu acho que tem havido, assim, de ambas as partes, né, uma falta de diálogo, de capacidade de resposta, né? Ao contrário, as sinalizações vêm ou não vêm, como é o caso do presidente Trump, que não se dispõe a conversar com o presidente Lula, por exemplo, e vice-versa. O presidente Lula dá alguns sinais de independência, digamos, ou de associação com regimes ou com pessoas que provocam o outro lado, né? Quando deve haver uma maior comportamento mais diplomático, eu diria, do presidente da República, que deve ter a sua convicção evidente, a sua plataforma, a sua ideologia, mas pensar que ele representa os brasileiros, né? Então, cuidado com essas pessoas que têm esse temperamento mais difícil, você tem que ter uma cautela redobrada. Agora, um ponto que eu acho que nós não falamos hoje aqui, e que me ocorre, que é o seguinte: nós não podemos também esquecer que nesse braço de ferro aí, versus bancos, ou bancos versus... nós temos um setor extremamente forte, que é o setor bancário brasileiro, não só forte, como extremamente moderno, tecnológico,
é um exemplo para o mundo todo. O setor bancário brasileiro, a Febraban, enfim, a capacidade tecnológica do setor financeiro brasileiro é muito grande, é muito forte. Então, pode ter certeza que os bancos não vão ficar esperando em berço esplêndido uma solução. Quer dizer, se eles forem afetados, se eles forem de alguma maneira constrangidos, os interesses deles não vão sucumbir simplesmente pela vontade de um ou de todos ou de uma Corte Suprema. Eles certamente vão mobilizar o Congresso Nacional, as suas bases, os seus representantes, a sua força econômica, e vão tentar fazer prevalecer aquilo que eles acham que seja o interesse social, econômico, negocial deles, do setor bancário. Assim foi na Constituinte, em 88, o setor bancário, o agronegócio e uma série de setores fortes da economia nacional estiveram presentes defendendo seus interesses de forma bem agressiva. De modo que nós não podemos achar que também que desse lado os bancos estão os coitadinhos da história. Não, eles certamente vão defender os seus interesses, porque, claro, eles não vão perder mercado, não vão perder investimento em razão de uma decisão de um único ministro ou de uma vontade de um presidente da República, no caso do Trump, né?